Era uma manhã fria de outono, quando Lucas abriu os olhos pela primeira vez, sentindo que algo dentro dele precisava mudar. Ele estava em um quarto pequeno, com paredes descascadas e uma janela que deixava entrar uma luz cinzenta e tímida, como se o mundo lá fora também tivesse perdido o brilho. Aquele lugar, que há alguns anos fora o lar onde sonhava construir seu futuro, agora se transformara em um cárcere invisível, onde a rotina, a dúvida e o medo o mantinham aprisionado. Lucas tinha 28 anos, um currículo marcado por empregos que não o satisfaziam, relacionamentos que o deixavam mais vazio e uma sensação constante de que ele estava vivendo uma vida que não era dele. Aquela manhã, contudo, foi diferente. Algo dentro dele despertou. Não era uma decisão impulsiva, como tantas vezes acontecera. Era um silêncio profundo que fez seu peito doer e sua mente clamou por uma mudança. Ele sabia que não podia continuar assim. Aquele ciclo vicioso de desistência e arrependimento. Naquele dia, ele decidiu que tudo precisava acabar para que pudesse reconstruir, tijolo por tijolo, a vida que sempre sonhou, mas que jamais teve coragem de perseguir. Mas como se faz para mudar quando tudo parece perdido? Lucas não tinha respostas prontas. Sua vida, até ali, era um emaranhado de fracassos que pareciam maiores do que ele próprio. Ele se lembrava da última vez que tentou algo novo, uma tentativa frustrada de abrir um negócio que acabou em dívidas. A vergonha ainda queimava seu rosto quando pensava nas pessoas que haviam acreditado nele e se decepcionaram. O medo de errar novamente estava cravado na alma, paralisando seus passos. Mas naquele instante, ele percebeu que o maior erro não era tentar e falhar, mas nunca tentar. Que o medo, embora legítimo, não poderia ser a âncora que o impediria de seguir. Com o corpo cansado e a mente atormentada, Lucas tomou a decisão que mudaria tudo: levantar da cama e dar o primeiro passo. Não um passo grandioso, mas um pequeno gesto de coragem. Escrever uma lista das coisas que queria mudar, dos sonhos que ainda carregava escondidos, das atitudes que precisava abandonar. Era o começo, humilde e silencioso, da reconstrução. Ele pegou um caderno velho, de capa desgastada, e ali começou a escrever com letras trêmulas, mas sinceras. A lista era uma confissão de suas fraquezas, mas também um mapa para sua redenção. No topo estava a promessa de cuidar melhor de si mesmo, de valorizar a saúde física e mental que ele há muito ignorava. Em seguida, a vontade de buscar conhecimento, cursos, livros, pessoas que pudessem inspirá-lo. Também havia um pedido para ele não se cobrar tanto, mas aprender a ser paciente e se perdoar. No fundo daquela página, uma palavra se destacava: esperança. Aquela manhã seguiu seu curso enquanto Lucas se perdia em pensamentos, sentindo uma mistura de medo e esperança borbulhar dentro de si. Ele sabia que a estrada seria longa e difícil, que o caminho para reconstruir uma vida quebrada não era feito de atalhos ou mágica. Era um processo lento, doloroso, que exigia coragem todos os dias. Mas aquele era o momento em que ele dizia não ao desânimo, à autocomiseração, ao passado que o aprisionava. Era a primeira vez que ele falava para si mesmo sem vergonha, que queria se levantar, que merecia tentar outra vez. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a agir. Pequenos passos, quase imperceptíveis, mas decisivos. Ele acordava mais cedo, fazia exercícios leves para acordar o corpo, lia por 30 minutos, passava horas pesquisando sobre as áreas que queria explorar, inscrevia-se em cursos online, assistia a palestras e conversava com pessoas que admirava. Mesmo quando a dúvida surgia, ele se lembrava daquela lista e daquela promessa escrita com tinta da esperança. A reconstrução tinha começado. A transformação não passou despercebida por quem estava ao seu redor. Amigos antigos estranhavam a mudança. Alguns até zombavam da nova fase de Lucas, como se ele estivesse iludido. Mas havia também aqueles que perceberam a força silenciosa que crescia dentro dele. Sua mãe, emocionada, o observava com orgulho contido, enquanto Lucas, pela primeira vez, falava com convicção sobre seus sonhos e planos. A vida, que antes parecia uma prisão, começava a se abrir em possibilidades. Foi em uma tarde nublada,
quase um mês depois daquele dia decisivo, que Lucas sentou em frente ao espelho e viu um rosto diferente. Não era o rosto de alguém perfeito, mas o de alguém que havia começado a se perdoar, a se aceitar. Ali, refletido, estava o homem que decidira mudar tudo e reconstruir sua vida. Tijolo por tijolo, passo a passo, com a coragem que nasce da dor e da esperança. Ele não sabia ainda onde chegaria, mas sabia que nunca mais desistiria antes de tentar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se Lucas conseguiu transformar sua vida com passos tão simples, mas firmes, o que te impede de dar o primeiro passo hoje? O caminho pode parecer incerto, mas a vontade de mudar é o que cria a força para seguir. Que tal pegar um papel, anotar seus sonhos, seus medos e suas pequenas ações para começar? Às vezes, o simples ato de escrever é o começo da mudança real. Quando estiver pronto, me avise que eu continuo contando como Lucas enfrentou os desafios que vieram logo depois dessa decisão e o que ele descobriu sobre si mesmo no processo de reconstrução. Os dias que se seguiram àquela decisão não foram fáceis, nem deveriam ser. Lucas logo descobriu que mudar a própria vida não é uma linha reta, mas uma estrada cheia de curvas inesperadas, subidas íngremes e, às vezes, tempestades que testam até a alma. Mas ele havia decidido que não queria mais viver preso à estagnação. O que ele não sabia era que o verdadeiro teste da mudança estava por vir, não fora, mas dentro dele mesmo. Logo nas primeiras semanas, a rotina de autocuidado e aprendizado começou a encontrar resistência. O corpo, acostumado à inércia, reclamava no silêncio das manhãs geladas. A mente, que antes se perdia em pensamentos negativos, tentava arrastar Lucas para o velho lugar onde a dúvida e o medo reinavam. Alguns dias, a vontade de desistir era quase palpável, como uma névoa densa que ameaçava sufocar a chama de esperança que ele havia acendido. Mas foi justamente nesses momentos que Lucas começou a perceber uma coisa fundamental. A mudança verdadeira não depende da ausência de dificuldades, mas da forma como as enfrentamos. Ele entendeu que o sofrimento e os desafios não eram inimigos, mas professores que o preparavam para algo maior. Essa percepção não veio de repente. Foi um aprendizado doloroso, marcado por tropeços, noites insones e diálogos internos difíceis. Mas foi a força que o manteve de pé. Uma manhã, depois de uma noite difícil, Lucas acordou com o corpo pesado e a mente cansada. A tentação de abandonar tudo era enorme, mas naquele instante ele lembrou de uma frase que ouvira em uma palestra semanas antes. O que parece impossível hoje será a sua vitória amanhã. Essas palavras foram como um chamado, uma mão estendida no escuro para que ele não desistisse. Ele levantou da cama, fez seu exercício matinal e decidiu não se render. Além do esforço interno, Lucas começou a buscar apoio fora de si. Ele percebeu que, para crescer, precisava de conexão, de ouvir histórias que o inspirassem e de trocar experiências. Entrou em grupos online de pessoas que passavam por transformações similares. Participava de encontros, trocava mensagens, sentia o calor da empatia. Aos poucos, sua solidão se transformava em companhia e sua luta em uma jornada compartilhada. Um dia, em um desses encontros, Lucas ouviu um depoimento que o marcou profundamente. Era de uma mulher que, apesar de ter perdido tudo em um incêndio, havia conseguido reerguer sua vida com determinação e fé. Ela falava sobre a importância de aceitar o passado, mas não deixar que ele definisse o futuro. Aquela história tocou Lucas de forma profunda. Ele percebeu que sua dor não era única, mas que havia sempre uma luz no fim do túnel, mesmo quando tudo parecia perdido. Motivado por aquela experiência, Lucas resolveu dar um passo mais concreto na reconstrução. Buscar uma formação que pudesse transformar sua carreira e abrir portas para novas oportunidades. Escolheu uma área pela qual sempre teve paixão, mas que nunca tivera coragem de explorar. Inscreveu-se em um curso, dedicando horas aos estudos, mesmo quando o cansaço batia forte. O medo do fracasso ainda o acompanhava, mas ele aprendia a não deixar que isso o paralisasse. Enquanto avançava nos estudos, Lucas começou a aplicar o que aprendia em pequenos projetos.
Fez trabalhos voluntários, ajudou amigos, criou conteúdos nas redes sociais para compartilhar seu aprendizado. Cada ação, por menor que fosse, o fazia sentir que estava construindo algo sólido, algo que fazia sentido para ele. A sensação de propósito começou a substituir a dúvida e o vazio. Mas não foram apenas as conquistas externas que transformaram Lucas. O processo o fez olhar para dentro, enfrentar suas feridas emocionais, suas crenças limitantes, o medo do julgamento. Em terapias e reflexões, ele aprendeu a se perdoar pelos erros do passado, a valorizar suas conquistas e, acima de tudo, a cultivar a paciência com seu próprio tempo. Descobriu que a reconstrução não é apenas material, mas uma jornada profunda de autoconhecimento e aceitação. Em um desses momentos de introspecção, Lucas percebeu algo que nunca havia entendido antes: que a vida não precisa ser perfeita para ser plena, que as cicatrizes que carregamos são marcas de resistência, não de fraqueza, que cada passo, mesmo o menor, conta na construção de uma nova história. Essa compreensão deu-lhe uma força que nenhuma circunstância poderia tirar. Ao longo de meses, aquela transformação silenciosa começou a se refletir em todos os aspectos da vida de Lucas. Seu olhar mais confiante, suas palavras mais firmes, suas atitudes mais coerentes. Ele não era mais aquele homem que acordava preso ao medo e à dúvida. Tornara-se alguém disposto a enfrentar os desafios com coragem, a se reinventar constantemente e a viver com propósito. Agora eu te convido a pensar: quando o medo de tentar bater à sua porta, como você reage? Será que não está na hora de olhar para dentro e encontrar a coragem que talvez esteja adormecida? Lembre-se que grandes mudanças começam com pequenos passos e que o apoio e a conexão podem ser poderosos aliados nessa jornada. Se você se identifica com a história de Lucas até aqui, ou sente que também está à beira de uma mudança importante, deixe aqui nos comentários qual o primeiro passo que você gostaria de dar. Compartilhar suas intenções já é um movimento de coragem e um sinal de que a transformação está mais próxima do que imagina. Quando quiser, me avise para continuar com a próxima parte da história, onde Lucas enfrentará os primeiros grandes obstáculos e descobrirá a força que vem do verdadeiro propósito. Aquela fase de entusiasmo e pequenos avanços trouxe para Lucas uma sensação inédita: a esperança. Mas ele sabia, no fundo, que a verdadeira prova estava apenas começando. A vida, com sua forma única de ensinar, preparava um teste maior, algo que colocaria à prova não só sua determinação, mas também a essência de quem ele estava se tornando. Algumas semanas após iniciar seu curso e intensificar seus esforços, Lucas recebeu uma notícia que poderia abalar todo o seu mundo: um problema de saúde grave, inesperado e que exigiria dele paciência e resiliência. Naquele instante, a jornada que ele havia começado parecia ameaçada. O medo retornou com força. O corpo cansado e a mente exausta passaram a conviver com um novo desafio, muito mais complexo do que provas e trabalhos. Mas foi exatamente aí que Lucas percebeu o significado real da palavra superação. Ele entendeu que mudar a vida não era apenas sobre vitórias visíveis e conquistas sociais, mas sobre resistir quando tudo parecia conspirar contra. A doença não seria o fim, mas sim uma parte da história que ele precisava aprender a contar de um jeito novo. No hospital, entre exames e consultas, Lucas encontrou momentos de silêncio profundo. Aqueles instantes em que o mundo externo desaparece e sobra apenas a sua alma para dialogar consigo mesmo. Foi nesses momentos que ele se lembrou das palavras que marcaram seu despertar: o que parece impossível hoje será sua vitória amanhã. Ele decidiu não deixar a doença roubar seu sonho. A luta interna se tornou tão importante quanto o tratamento físico. A fé, que antes era um sentimento distante e abstrato, agora se tornava um pilar real e concreto. Lucas buscava forças na oração, na meditação e nas conversas com pessoas que compartilhavam histórias de cura e superação. Ele entendeu que não estava sozinho, que sua luta fazia parte de uma teia maior de vidas e de histórias que se entrelaçavam com propósito e significado. Apesar do corpo fragilizado, Lucas não desistiu dos estudos. Adaptou sua rotina para os dias em que tinha mais energia,
Usava o tempo no hospital para ler e se aprofundar nos conteúdos. Descobriu que a mente podia voar para longe das limitações do corpo e que o conhecimento era uma forma de liberdade que ninguém poderia tirar dele. Essa descoberta o motivou a não ceder à tristeza ou à desesperança. Foi nesse processo que Lucas teve uma outra revelação fundamental: a importância de aceitar os limites do momento sem se deixar vencer por eles. Aceitar não como resignação, mas como um passo necessário para se fortalecer. Ele aprendeu a celebrar as pequenas vitórias diárias, um dia sem dor, uma boa notícia do médico, um projeto entregue, um sorriso dado. Cada uma dessas conquistas, por menor que fosse, representava a persistência de um homem que se recusava a ser definido pela adversidade. O apoio das pessoas ao redor se tornou uma âncora fundamental. A mãe, sempre presente, foi uma fonte de conforto e coragem. Amigos, que antes pareciam distantes, se aproximaram de forma sincera e verdadeira. E mesmo desconhecidos, em grupos online, compartilhavam palavras que alimentavam a alma de Lucas. Ele percebeu que a solidariedade, o amor e a empatia são forças poderosas na construção de uma nova vida. Enquanto isso, ele continuava a registrar sua jornada em um diário. Ali, colocava não só seus medos e dores, mas também suas esperanças e aprendizados. Com o tempo, aquelas páginas se tornaram testemunhas de uma transformação profunda, mostrando que reconstruir a vida é, antes de tudo, reconstruir a si mesmo. Apesar dos obstáculos, Lucas começou a perceber que sua história já estava inspirando outras pessoas, mesmo que ainda não soubesse disso plenamente. Em suas redes sociais, mensagens de apoio e agradecimento surgiam lentamente. Pessoas que encontravam em suas palavras a força para enfrentar suas próprias batalhas. Essa conexão trouxe um sentido renovado ao seu esforço, fazendo com que ele compreendesse que a superação pessoal tem o poder de gerar impacto além do próprio indivíduo. E aqui, mais uma vez, quero te convidar a refletir. Diante dos seus maiores desafios, qual é a força que te mantém firme? Será a fé, a esperança, a vontade de vencer ou o amor daqueles que caminham ao seu lado? Cada história de superação carrega uma lição única, mas todas compartilham esse mesmo elo: a decisão de não desistir, não importa o que aconteça. Se você sente que precisa de um motivo para seguir em frente, lembre-se do Lucas, que mesmo frente a uma tempestade inesperada, encontrou dentro de si a luz que guiou seus passos. E se essa história tem mexido com você, compartilhe comigo. Qual foi o momento que mais tocou seu coração até aqui? Sua resposta pode ajudar outras pessoas a encontrarem força também. Quando quiser, me avise para que eu continue e te conte como Lucas encontrou no propósito e na superação a base sólida para reconstruir sua vida, apesar das dificuldades. À medida que Lucas avançava na sua jornada, algo se tornava cada vez mais claro para ele. A reconstrução da vida não era apenas sobre mudar o que estava fora, mas, sobretudo, sobre descobrir quem ele realmente era e qual era seu propósito. Essa compreensão tornou-se a bússola que guiava cada decisão, cada esforço, cada pequena vitória. Depois dos meses difíceis enfrentando a doença e lutando contra o medo e a dúvida, Lucas percebeu que a dor não poderia ser em vão. Ele queria que sua história fosse maior do que seus sofrimentos, que ela pudesse ser um farol para outras pessoas que, assim como ele, se sentiam presas e sem saída. Foi aí que nasceu o desejo de compartilhar sua trajetória de forma mais profunda e significativa. Com isso em mente, ele começou a criar conteúdos, escrever textos e gravar vídeos contando não só seus aprendizados, mas também as dificuldades reais que enfrentava. Ele sabia que a vulnerabilidade era uma força, não uma fraqueza. Mostrar sua verdade, com todas as imperfeições, conectava-o com pessoas que buscavam esperança e motivação. No começo, os números eram modestos. Poucos assistiam, poucos comentavam. Mas Lucas entendeu que o impacto verdadeiro não se mede em estatísticas imediatas, mas no efeito duradouro que uma mensagem sincera pode ter na vida de alguém.
E foi exatamente isso que aconteceu. Aos poucos, sua mensagem começou a ressoar, alcançando corações que ansiavam por um motivo para continuar lutando. Essa transformação externa refletia também sua mudança interna. Ele sentia uma leveza crescente, fruto de aceitar que a reconstrução da vida não precisa ser perfeita nem rápida. A paciência tornou-se sua maior aliada, e a gratidão passou a ser um sentimento constante, mesmo diante das dificuldades. Lucas descobriu que agradecer diariamente, pelas pequenas coisas, pelo simples fato de continuar respirando, era uma forma poderosa de alimentar a alma. Ao se aprofundar em sua missão, Lucas começou a perceber como a fé, a resiliência e a coragem se entrelaçavam na caminhada da superação. Ele entendia que a vida, com todos os seus altos e baixos, é um terreno fértil para o crescimento espiritual e emocional. E que a verdadeira mudança acontece quando escolhemos, dia após dia, renascer em esperança e propósito. Durante essa fase, Lucas também enfrentou críticas e julgamentos. Algumas pessoas próximas não compreendiam suas escolhas, outras duvidavam de sua capacidade de transformar a própria história. Houve momentos de solidão, em que as vozes internas de insegurança tentavam vencer a luz que ele cultivava. Mas Lucas já tinha aprendido uma lição essencial. O que importa não é o que os outros pensam, mas a verdade que carregamos no coração. Foi nesse contexto que ele fez uma escolha decisiva: cercar-se de pessoas que o impulsionassem para frente, que acreditassem em seu potencial e que inspirassem sua caminhada. Encontrou amigos, mentores e uma comunidade que compartilhava valores semelhantes e que ajudava a nutrir sua transformação. Essa rede de apoio foi fundamental para que ele mantivesse o foco e a motivação, especialmente nos dias mais difíceis. A jornada de Lucas não era fácil, nem estava isenta de dúvidas, medos ou tropeços, mas a cada queda, ele aprendia a levantar-se com mais firmeza e sabedoria. A construção da vida que ele sonhava era um processo contínuo, feito de pequenas decisões, atos de coragem e, sobretudo, de amor próprio. Se você sente que está diante de um momento decisivo, como Lucas esteve, saiba que a coragem de começar e recomeçar é o que transforma o impossível em possível. O segredo está em seguir, mesmo quando não se vê o fim do túnel, confiando que a luz está à frente, esperando para ser alcançada. Quero te convidar a refletir. Qual é o propósito que tem o poder de te impulsionar, mesmo nas tempestades? Que pequenas atitudes você pode cultivar hoje para se aproximar da vida que deseja? Compartilhe comigo suas respostas. Muitas vezes, colocar para fora nossos sonhos e desafios é o primeiro passo para concretizá-los. Quando estiver pronto, me avise para que eu conclua essa história inspiradora, revelando como Lucas alcançou a transformação completa e a lição que ele quer deixar para todos nós. Os meses se transformaram em quase um ano, desde o dia em que Lucas decidiu mudar tudo. Aquele homem que um dia se sentira perdido em um quarto escuro, sem esperança, agora caminhava com passos firmes e olhar determinado. A reconstrução da sua vida não fora rápida nem fácil, mas fora profunda, completa, transformadora. Lucas se tornou uma inspiração não apenas para aqueles que o acompanhavam nas redes sociais, mas para ele mesmo. Aprendeu que a maior revolução começa dentro do coração, que o poder de mudar está em nossas mãos a qualquer momento, mesmo quando parece tarde demais. Ele compreendeu que as cicatrizes que carregava não eram símbolos de derrota, mas medalhas de honra conquistadas na batalha contra a desistência. Em um momento especial, durante uma palestra que deu para um grupo de jovens que buscavam esperança, Lucas compartilhou sua história sem esconder as feridas e sem maquiar as dificuldades. Falou da doença que quase o paralisou, das noites em claro, dos dias em que duvidou de si mesmo, mas também da força da fé que o manteve de pé. E ali, diante daqueles olhos atentos, revelou o segredo que havia aprendido. A vida é feita de escolhas diárias, escolhas de levantar, de persistir, de acreditar mesmo quando tudo parece desabar. Lucas explicou que a verdadeira transformação não é fruto de um evento isolado, mas da soma de pequenas atitudes que refletem um compromisso com o próprio crescimento.
Falou da importância de cultivar a paciência, o perdão a si mesmo e a coragem para continuar mesmo em meio às tempestades. Ressaltou que cada um tem dentro de si a capacidade de reconstruir a própria vida, bastando para isso decidir mudar. Ao final daquela palestra, uma jovem se aproximou e disse com voz embargada que a história dele havia acendido uma chama que ela pensava estar apagada para sempre. Lucas percebeu ali o poder do testemunho e da empatia. Ele entendeu que sua missão ultrapassava sua própria existência. Ele era agora um farol para muitos que navegavam em mares turbulentos. Voltando para casa naquela noite, Lucas sentiu uma paz profunda, fruto da certeza de que sua jornada tinha um sentido maior. Ele sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas não temia mais, porque a reconstrução, ele aprendera, não é um ponto final, mas uma estrada contínua de superação, fé e transformação. E aqui está a lição que quero deixar para você, que ouviu essa história até aqui. A mudança verdadeira começa no momento em que decidimos com coragem e humildade olhar para dentro, aceitar nossas falhas e assumir o compromisso de crescer. O passado não pode ser apagado, mas pode ser transformado em aprendizado. A fé, seja qual for sua crença, pode ser a força que sustenta nos momentos de maior dificuldade. E a superação é a arte de continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. Se hoje você se sente preso, cansado, sem rumo, saiba que dentro de você existe uma força que só espera ser despertada. O primeiro passo pode ser o mais difícil, mas também é o mais poderoso. Tome essa decisão agora. O dia em que você decide mudar tudo pode ser o dia em que sua vida começa a ser reconstruída de verdade. Gostaria de te convidar a refletir e compartilhar. Qual foi a parte dessa história que mais falou ao seu coração? Que decisão você está disposto a tomar hoje para transformar sua realidade? O diálogo com você é o que torna cada história viva e cheia de significado. Se quiser continuar essa conversa, trocar ideias ou receber outras histórias inspiradoras, estarei aqui para caminhar junto com você, porque toda transformação merece ser celebrada e toda vida merece ser vivida com propósito.